Fala galera, estamos aí para mais uma Pergunta pro Missy. Sejam muito bem-vindos! Nós demos uma mudada de cenário, agora a gente tem o nosso escritório aqui da Missão pronto para poder receber também o pessoal dentro da medida do possível. E hoje no Pergunta pro Missy a gente recebeu lá da Luísa Bamsberg uma sugestão de tema. Então, muito obrigado Luísa, valeu aí pela tua sugestão. E é a seguinte: cristãos LGBT e o preconceito dentro e fora da igreja. Acho que a gente pode começar primeiro ajudando o pessoal a entender como é que a gente supera essa questão do preconceito dentro da igreja, não só contra o público específico, mas em geral. Lá em Tiago 2 diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos em trajes de luxo, e entrar também algum homem pobre e andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: Tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: Tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes, tomados de perversos pensamentos? O que eu gosto desse texto de Tiago é que ele diz que quando nós tratamos as pessoas de maneiras diferentes por causa da maneira que a gente olha para elas e daquilo que a gente vê nelas, a gente está se tornando juiz delas. E mais para frente, Tiago diz o seguinte: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Aqui o Tiago deixa bem claro que existe apenas um único juiz que é justo o suficiente para julgar as pessoas. E esse juiz não somos nós, é o nosso Deus. E quando a gente fica tratando as pessoas dessa forma e de formas diferentes, por elas serem diferentes na sua aparência, na sua condição financeira ou na sua sexualidade, como a gente pode atualizar para o tema que a gente vai falar logo mais, a gente está, na verdade, tomando o lugar de Deus e dizendo quem merece o quê e quem deve se sentar onde, e isso não é uma coisa que cabe a nós. E o preconceito, a gente sabe, ele é uma coisa instintiva. O preconceito é o tipo de visão de mundo que a gente tem ao olhar para as pessoas. Quando nós olhamos para alguém e vimos a aparência física da pessoa, o seu comportamento, geralmente a gente encaixa os comportamentos e a aparência dela dentro da nossa visão de mundo a respeito daquela pessoa. O problema é quando nós deixamos de nos relacionar com aquelas pessoas e de dar uma oportunidade de conversar com elas, de conhecê-las melhor, por causa da nossa visão de mundo. Eu acredito que a minha visão de mundo a respeito das pessoas, ela sempre vem carregada com preconceito, e aí entenda preconceito como isso mesmo, como aquela visão anterior que você tem da pessoa, mas que ela constantemente é remodelada na conversa e no relacionamento. Por exemplo, até de pensar que uma pessoa podia ser homossexual pelo seu trejeito e tudo mais, e daqui a pouco você senta, conversa com ela e tu vê quem essa pessoa é. Ou seja, quando a gente tem relacionamento com as pessoas, a nossa visão de mundo ela sempre é remodelada. A minha visão de mundo ela tem sido remodelada por Jesus. Lá em Gálatas 3:28 está escrito que em Cristo não existe judeu, gentil, homem, mulher, todos são um em Cristo Jesus. Eu acredito que se todos pecaram e carecem da misericórdia e da glória de Deus, também todas as pessoas em Deus são uma só. Ou seja, eu levo em conta de que todas as pessoas elas são pecadoras e esse é o nosso ponto em comum. Somos pecadores e carecemos da misericórdia de Deus, mas em Cristo somos transformados à sua imagem e nossa visão de mundo e também o nosso eu é transformado para dentro da visão de mundo de Deus. Deus ele tem uma visão de mundo de nós, Ele sabe quais são os planos que Ele tem para nós, e é nisso que eu creio. Ele sabe para onde que a gente vai, quem a gente é, e é em Deus que encontra a minha identidade, e é nele também que eu posso me relacionar e me aproximar das outras pessoas. A gente já vai entrar um pouco nessas questões agora da homoafetividade e tudo mais, mas uma coisa que se fala hoje é que as pessoas são, por exemplo, fóbicas, né? Homofóbicas, islamofóbicas, cristofóbicas, seja lá o que for. Fóbicos é a palavra que significa medo. Se você tem medo de se relacionar com uma pessoa, ou de conversar, ou de ter uma convivência com ela por causa do posicionamento dela, talvez a tua visão de mundo ela tem que ser retrabalhada por Deus. Porque se a Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória e da misericórdia de Deus,
significa que todas as pessoas têm uma chance de conhecer esse Senhor. E nós não devemos afastar nenhuma pessoa do conhecimento de Deus por causa dos nossos preconceitos ou por causa dos nossos medos. E agora vamos falar sobre essa questão da homoafetividade, mas eu acho que já é legal a gente falar da sexualidade como um todo. Os cristãos eles são conhecidos por terem um posicionamento a respeito da criação e a respeito de sexualidade, e que ele é um posicionamento talvez diferente do que o mundo tem hoje em dia. Então vamos começar falando a partir do que a palavra nos orienta a respeito da sexualidade em si. Quando a gente vê lá no começo de tudo, quando Deus criou o mundo, lá em Gênesis 1:27 diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando a gente olha para esse relato, a gente percebe que Deus já tinha um propósito ao nos criar diferentes, nos criar homem e mulher. Logo depois diz que Deus os abençoou e disse para que eles fossem fecundos e se multiplicassem. A gente pode ver que o propósito final de Deus ao criar o homem e a mulher era a família e era que a humanidade ela continuasse multiplicando e existisse na Terra. E Deus abençoou isso que ele tinha criado. E quando nós vemos em todas as coisas que Deus fez, ele olhou para aquilo que ele fez e ele disse: nossa, isso é muito bom. E quando ele criou o homem e a mulher como uma unidade, como uma família, ele também achou isso muito bom. Deus tinha um propósito quando fez tudo dessa maneira. Se a gente fala de sexualidade dentro da Bíblia, a gente tem muito mais passagens falando a respeito dos propósitos de Deus na criação do homem e da mulher do que da própria homossexualidade em si. E outra coisa, né? A Bíblia ela também não fala muito a respeito de outras orientações sexuais, mas ele dá o ideal. Então, quando a gente fala de sexualidade, na Bíblia a gente olha para o todo. É claro, também tem aquelas passagens bíblicas que condenam a homossexualidade. Por exemplo, a gente tem os textos lá de Sodoma e Gibeá, em Gênesis 19, os textos levíticos, em Levítico 18, em Levítico 20. Nós temos também a sociedade paulina, lá em Romanos 1:18, e a lista de pecados de 1 Coríntios 6 e 1 Timóteo 1:9. Então, essas passagens elas fazem referências diretas à questão da homossexualidade. Alguns teólogos vão dizer, não, mas talvez depende do ponto de vista que tu interpreta. Eu interpretei essas passagens no texto original e eu posso dizer, com certeza, elas falam a respeito da homossexualidade. Não dá para descontextualizar aquelas passagens e tentar ver coisa que não tem lá. Ela fala sobre a questão da homossexualidade e que isso não está dentro dos planos de Deus. Mas eu acredito que se a gente se baseia somente nas Escrituras, talvez vão ter pessoas que vão dizer, mas eu não creio em Deus, eu não uso a Escritura como base para a minha vida. Bom, se alguém me perguntasse por que, David, você não casa homem com homem, mulher com mulher, por que você só casa casais heterossexuais? Eu dou esses argumentos bíblicos, mas também eu tenho outros argumentos. Por exemplo, biologicamente nós somos constituídos de maneira diferente. O homem e a mulher eles têm cérebros que são diferentes um do outro. O homem, por exemplo, biologicamente ele tem uma massa branca no cérebro maior do que a mulher e a mulher tem uma massa cinzenta maior do que a do homem. Qual é a diferença dessas duas partes? A massa branca do cérebro é aquela responsável geralmente pelos nossos instintos, o que mostra porque que os homens têm tantas respostas que são objetivas e instintivas a coisas e a trabalhos em geral, enquanto que a massa cinzenta ela é responsável pelas memórias. Então por isso as mulheres geralmente têm memórias que são mais afetivas em relação a outras coisas e quando elas pensam de uma maneira mais emocional do que os homens. Nós biologicamente somos diferentes uns dos outros. Outra coisa, nós temos aquela compatibilidade entre homens e mulheres. Com essas características que biologicamente nos diferem e nos tornam únicos e especiais, nós também nos complementamos. Psicologicamente, faz bem para o homem estar em contato com a mulher estar em contato com o homem. A construção do ser, de quem nós somos, ela é completa um no outro. Por isso que quando a Bíblia até fala, né, sobre homem e mulher, diz que eles são uma parte do mesmo. E quando eles se encontram, eles se tornam inteiros. Eu acredito que também existam muitas questões psicológicas em torno da sexualidade em geral, não só da homossexualidade. Isso também explica por que muitas pessoas elas não conseguem gostar, por exemplo, de pessoas do sexo oposto. E nós sabemos também que existem muitos casos de pessoas que tiveram uma má referência masculina ou feminina na sua vida. E a falta dessa referência, seja paterna, materna ou até de abuso,
leva a pessoa a precisar completar aquela lacuna que ficou vaga. E acredito que psicologicamente falando, você tentar completar isso só com uma outra pessoa do mesmo sexo não vai sanar aqueles machucados que talvez a pessoa tem lá no seu passado. Então, psicologicamente, biologicamente falando, eu acredito que a gente precisa de um padrão. E esse padrão a gente encontra em Deus. E essa é a base da minha fé. Tem um texto do John Stott que ele diz que a nossa identidade não deve ser definida pela nossa sexualidade. A nossa identidade tem que ser definida por Deus. Eu acredito que a sexualidade humana desempenha um papel dentro da nossa natureza, mas eu acredito que Deus é quem vai dar a orientação clara a nós. Uma vez que nós vivemos dentro da vontade dele, que ele orienta a nossa vida, nós também vamos aprender a viver a nossa sexualidade de uma maneira saudável. E tem uma outra coisa que a gente também precisa diferenciar sobre o pecado da homossexualidade. Quero ler para vocês Tiago capítulo 1, os versículos 14 e 15. O Ler diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo, quando esta o atrai e seduz. Então o desejo, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Que esse texto nos mostra que existe uma diferença entre o desejo e entre o pecado. Porque o desejo, por si só, ele não é o nosso pecado, mas ele é o que nos tenta e nos leva a pecar. Por isso, quando a gente é controlado pelo nosso desejo, a gente vai pecar. Na nossa prática, a gente vai fazer algo que desagrada a Deus. Mas o desejo por si só não é o pecado em si. Porque ele diz que o desejo, quando ele concebe, quando ele se transforma em alguma outra coisa, numa prática, então ele é o pecado. Eu tinha falado antes, de que existem pessoas que não conseguem, por exemplo, ter atração por pessoas do sexo oposto, mas também tem outras questões que afetam o psicológico. Às vezes tem pessoas que têm atração, por exemplo, por crianças, ou pessoas que são casadas, elas têm desejo por outras pessoas fora do casamento. Por isso que a gente diz que nós devemos buscar orientação em Deus para vivermos a nossa sexualidade de maneira sadia. Porque a homossexualidade ela é uma das esferas que hoje geram discussões dentro da igreja e de todos os ambientes. Mas não é somente a homossexualidade que a gente considera pecado, a gente considera pecado também outras questões que estão em viver a sexualidade de uma maneira que não seja sadia. Então nós buscamos em Deus a orientação para a nossa vida. Biologicamente e psicologicamente falando, eu acredito que o homem e a mulher eles são complementares e até agora não tem algo que me prove o contrário. Eu dei uma boa estudada a respeito desse assunto, me aprofundei bastante sobre ele e pelo que eu vi a respeito do que eu estudei, de fato, Deus ele criou a gente com um propósito, homem e mulher, justamente para que a gente pudesse viver em harmonia. Eu não quero dizer que não exista desarmonia na nossa vida. Como eu disse antes, existem fatores lá no nosso crescimento, na nossa criação, também do cuidado que as pessoas tiveram por nós, que interferem no nosso desejo, que interferem no nosso crescimento, até na nossa visão de mundo a respeito das outras pessoas, até daquilo que a gente se atrai e não se atrai. E eu acredito que se existem desejos no nosso coração, que talvez são esses que a gente vê como controversos, a gente tem que levar diante de Deus e pedir que Ele nos ajude a dominá-los, controlá-los e que Deus seja o juiz da nossa vida e nós possamos nos mover orientados pelo Espírito de Deus. Legal, pessoal. Então, muito obrigado, Luísa, pelo tema. Obrigado pela tua sugestão. Se você também tem sugestão ou tem temas para a gente trabalhar aqui no Pergunta Pro Misty, manda para nós. E se também ficou alguma dúvida, algo não ficou bem explicado, conversa com a gente. Manda nos comentários e daí no próximo programa a gente pode talvez voltar atrás de alguma questão ainda. Se você também tiver algum motivo de oração, você pode nos mandar e a gente vai estar orando por ele no nosso próximo culto. E uma abençoada semana para você e para sua família. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais. Fiquem com Deus.